Vamos para lá? Mauro Vieira, já então, já está ficando pronto. brasileiro. Então, o nosso chanceler para poder falar, Vinícius Murad vai ter que esperar. Vai ter que esperar. A gente está no Palácio do Itamaraty. O governo dos Vamos Estados ouvir. Unidos anunciou ontem à noite sua decisão de aplicar tarifas de 25% contra produtos brasileiros como resultado da investigação da Seção 301 sobre o Brasil. As investigações da Seção 301 são procedimentos unilaterais do governo dos Estados Unidos e não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. Desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone, nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades norte-americanas. Somente com Jameson Greer e com Marco Rubio foram realizados 11 contatos, incluindo as reuniões entre os presidentes. O Brasil está, portanto, negociando com os Estados Unidos desde antes do tarifaço original, anunciado em 2 de abril de 2025. Nesse próprio dia 2 de abril, antes do anúncio das tarifas, eu mantive uma chamada telefônica com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer. Naquele momento, o Brasil foi tarifado em 10%, o menor nível de tarifas aplicado pelos Estados Unidos a qualquer país. Após a carta do presidente Trump ao presidente Lula, de 9 de julho de 2025, as tarifas foram elevadas a 50% por expressa motivação política em tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro. Foi justamente nessa carta em que o presidente Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50%, caso o processo contra o ex-presidente da República não fosse imediatamente interrompido. Foi nesta carta que foi dada a instrução ao representante de comércio dos Estados Unidos para que iniciasse a investigação sobre a seção 310 contra o Brasil. Este texto encontra-se na carta que foi enviada ao presidente Lula pela mídia naquele mesmo dia. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Cito como exemplo demandas de abertura total, irrestrita e exclusiva aos Estados Unidos de setores inteiros da economia brasileira, sem qualquer contrapartida para os produtos brasileiros. Em outras palavras, exigiam a capitulação. Não custa reiterar que os Estados Unidos acumularam 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Em 2025, 76% das importações originárias dos Estados Unidos entraram no Brasil sem pagar imposto de importação, incluindo 8 dos 10 principais produtos dos Estados Unidos importados pelo Brasil. Apesar da motivação política, o governo brasileiro participou ativamente nas investigações pelos canais diretos de interlocução entre os governos, desde a abertura do processo em 15 de julho de 2025. Apresentou 2 defesas escritas ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos em 18 de agosto de 2025 e em 10 de setembro de 2025, demonstrando que as políticas e práticas brasileiras investigadas são legítimas, não discriminatórias e não prejudicam o comércio dos Estados Unidos.
realizou reunião de consultas governamentais com os Estados Unidos em Washington em 15 e 16 de abril de 2026, com delegação de alto nível. Não se pode esquecer também que a investigação sobre a seção 301 surgiu para compensar, do ponto de vista legal, a derrota do governo dos Estados Unidos na Suprema Corte sobre a política unilateral de aplicação de tarifas a todos os países. Não houve, portanto, racionalidade na aplicação destas tarifas. As alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. O PIX é uma infraestrutura pública de pagamentos criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições que atuam no Brasil. Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamentos também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas 2 exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade. Muito obrigado. Boa tarde. Acompanhamos então o que disse Mauro Vieira. Ele praticamente reafirmou as críticas, né, Tainá Falcão, que a gente tem visto do presidente Lula e da nota do Palácio do Planalto. E os termos são muito duros. A gente vê então que o Brasil escalou um pouco nesse embate com os Estados Unidos. Eu vou citar algumas declarações. O que ele diz? Ele diz que as críticas dos Estados Unidos ao PIX são descabidas, assim como as críticas em relação ao desmatamento da floresta amazônica. Rubio ataca de forma grosseira o presidente de um país amigo, fazendo uma referência a uma frase de Marco Rubio, secretário de Estado, de que Lula colocou o ego à frente na negociação. Terceiro, as falas de Marco Rubio são inaceitáveis e ofensivas. Diz que Lula buscou o diálogo e enfatizou a disposição em negociar desde o início e que o Brasil negociou mais de uma vez com os Estados Unidos.